Olá, meninas! Na aula de hoje, iremos estudar o capítulo 7, que tem como título O Milagre da Manhã de 6 minutinhos. Resultados reais em 6 minutos. E agora, antes de trazer a frase desse capítulo, eu admiro muito o autor nesse sentido de trazer uma solução rápida. Porque ele entende, e eu também entendo, que a vida real ela demanda muito da gente, que no nosso mundo ideal a gente realmente gostaria de fazer diversas outras coisas, mas na vida real nós precisamos priorizar o que coloca comida na mesa, a criação dos filhos. Há outras coisas que nós acabamos colocando como prioridade porque realmente são. E tendo em vista isso, o autor ele traz um método rápido de 6 minutos, em 6 minutos vocês conseguirem aplicar os 6 salvadores de vida, ou seja, 1 minuto para cada um deles. E agora sim, vamos ler a frase desse capítulo, que é a seguinte: por um lado, todos queremos ser felizes, por outro, todos sabemos o que nos faz felizes, mas não fazemos isso. E por quê? A resposta é simples: estamos ocupados demais. Mas ocupados fazendo o quê? Tentando ser felizes. É como se fosse uma roda de rato, né? Uma rodinha de camundongo, que a gente fica o tempo inteiro indo atrás da felicidade, mas esse ir atrás da felicidade é o que nos tira a felicidade. E agora, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa realidade, como eu disse, a vida real ela exige de nós práticas mais rápidas e necessárias, priorizar o que é mais crucial. Mas se nós fizermos o exercício de parar para pensar se realmente nós estamos gastando o nosso tempo com as coisas importantes, façamos o seguinte raciocínio. Você trabalha, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, você fica cansada. E quando você chega em casa ou quando você tem um tempo livre, você não vai querer fazer uma tarefa, você vai querer descansar. E aqui a gente entra no ponto que é o seguinte: a confusão do que é descansar, o confundir o que é descansar. Nós acreditamos que descansar é ter um tempo de entretenimento, um tempo de lazer. E não, descansar não é isso. Nós precisamos também de um tempo para entretenimento, de um tempo para lazer. Eu tenho e muitos estudos mostram que esse tempo é necessário, inclusive para oxigenar a criatividade, para nos dar mais energia e ânimo para viver e para exercer as nossas funções, mas nós temos que saber separar descanso de lazer, descanso de entretenimento, porque a partir do momento em que essa confusão existe, nós achamos que estamos descansando ao assistir um filme, ao rolar o feed, ver uma coisa bacana no Instagram. Eu gosto, eu tenho o Firmino Cortada, a Jade Aline, que são Instagrams de entretenimento que eu utilizo para os meus momentos de lazer. Eu gosto de assistir filmes e eu tenho esses momentos, mas eu não acho que isso é descanso. Ah, eu tô cansada, hoje eu vou assistir um filme. Não, quando eu tô descansada, eu vou descansar e não assistir um filme, porque o filme ele cansa as minhas vistas, o filme ele cansa a minha mente. E o Instagram, ele tem um quê que é um pouquinho pior, porque você entra ali para ver algo de entretenimento, para descansar sua mente, e quando você vê, você viu aquilo que você foi ver, mas você também já viu mil outras coisas, já viu fofoca, já viu vida, sabe? Então, o ponto aqui é: saibam separar o que é lazer e o que é descanso.
Lazer, vocês vão determinar na rotina de vocês um tempo para ele, e no momento determinado que você mesma determinou, você vai exercê-lo. Seja assistir um filme, seja rolar vídeo no Instagram, o que você determinar. Mas saiba que isso é momento de lazer. Agora, o descanso não. O descanso, você vai deitar e descansar. É descansar. É dormir, é relaxar o corpo, se é o corpo que está cansado, é relaxar a mente, se é a mente que está cansada. Lazer não é descanso. Esse é o primeiro ponto. Saibam separar. Lazer é diversão. Descanso é para quando você estiver cansada. Quando você está cansada, é descanso. E não assistir filme e não rolar feed. Beleza? Então, partindo desse pressuposto de que você utiliza o seu tempo de descanso para descansar, e mesmo assim você realmente não tem tempo para fazer 1 hora dos 6 salvadores de vida, 10 minutos para cada um, ou 5 minutos para cada um, meia hora do seu dia. Realmente, se você tem uma rotina exorbitante, se você não passa muito tempo no celular, se você não passa muito tempo fazendo coisas avulsas e mesmo assim você não tem tempo, realmente você é uma pessoa extremamente ocupada. Aí você vai aplicar o milagre da manhã em 6 minutinhos. Mas caso contrário, você vai cortar o celular, você vai cortar distrações e aplicar os 6 salvadores por mais tempo. Eu, particularmente, acho que é muito pouco, 6 minutinhos para aplicar o milagre da manhã, mas cada um conhece a sua própria realidade. E, como eu digo, pouco é melhor que nada. Então, realmente, se você não tem hora de celular para cortar, se você não tem hora de tempo ocioso para cortar, você faz os 6 minutinhos e ele vai funcionar da seguinte forma. Começando pela meditação, aquele momento de silêncio. Que lá na aula de meditação eu falei para vocês ficarem de 5 a 10 minutos, aqui você vai ficar 1 minutinho meditando. E aqui no segundo Salvador, temos as afirmações. E esse é um que realmente, quando eu faço, eu gasto muito pouco tempo, realmente, para fazer. Eu vou para frente do espelho e faço as minhas afirmações. Igual eu ensinei para vocês na aula anterior a fazer, né? O passo a passo de como fazer. Eu vou para frente do espelho e faço as minhas afirmações. E eu vou confessar uma coisa: no começo a gente se acha ridículo. E realmente a gente se colocar nessa posição em frente ao espelho, afirmando isso, que naquele momento, nos primeiros momentos, a gente não acredita que seja verdade. Mas, inclusive, mais uma vez citando livros, a Brené Brown, ela tem um livro muito bom que se chama A Coragem de Ser Imperfeita. E nesse livro ela fala exatamente isso, que é preciso nós nos colocarmos em situações de vulnerabilidade, em situações que muitas das vezes nós consideramos ridículos, porque isso vai elevar a nossa coragem. Com relação às visualizações, como eu disse para vocês também na aula anterior, eu gosto de utilizá-las no momento em que eu preciso de utilizá-las. Mas se você vai seguir o passo a passo aqui do livro, façam o seguinte para facilitar, para agilizar esse momento e vocês conseguirem fazer essas visualizações em 1 minuto. Vocês vão anotar, vão montar tudo o que vocês querem visualizar e aí com essa visualização pré-montada, já pronta, 1 minuto vai ser mais que suficiente para você ler e visualizar. E outra técnica que eu também utilizo para visualização é colocar o objeto, a imagem daquilo que eu quero visualizar, daquilo que eu quero me tornar, na minha tela de bloqueio do celular, no meu papel de parede ali do celular. Porque aí toda hora que você vai pegar o celular para fazer alguma coisa, você também já vai estar fazendo esse exercício de visualização. Mesmo que no seu subconsciente, mesmo que inconscientemente, você vai estar fazendo esse exercício. Por exemplo, se vocês têm como meta a santidade, vocês buscam a santidade e vocês colocam no papel de parede do celular de vocês uma imagem da Sagrada Família, toda hora que você pegar nesse celular, você vai estar fazendo essa visualização.
e também para facilitar a vida de vocês. Por exemplo, deu o horário ali que você determinou para fazer o seu 1 minuto de visualização. É muito mais simples você só pegar o seu celular e passar 1 minuto olhando para aquela imagem que já está ali na sua tela, do que você precisar de ir na galeria do celular, de precisar ir num lugar específico para caçar aquela imagem que é a sua visualização. E mais uma vez deixando bem claro com relação à visualização que isso é só um exercício, mas que não adianta nada você colocar na tela do seu celular, ter o seu momento de visualização aí vendo a Sagrada Família e na hora que o seu filho ou o seu marido demandar um pouco mais de paciência, precisar um pouco mais de você, você vai xingar e na hora da prática mesmo, isso não adiantou de nada. Então, é preciso estar atenta também, para não só fazer a visualização, mas para exercê-la, colocar em prática. Com relação ao escrever, que é mais um salvador aí do nosso milagre da manhã. E utilizando-se da tecnologia para facilitar a nossa vida, eu utilizo uma técnica que é a seguinte: eu crio um grupo de WhatsApp comigo mesma. Eu gosto do papel, mas isso para um milagre da manhã express de 1 minutinho facilita muito, que é você criar esse grupo só com você mesma e aí você tirar ali 1 minutinho e escrever no WhatsApp, porque é muito fácil, né? Muito mais tranquilo a gente pegar o celular e escrever. Então façam isso. E, inclusive, se vocês quiserem utilizar do grupo da comunidade para ser esse momento de escrever de vocês escrevam aí um exame de consciência, como foi o dia de vocês, contando para nós mesmos, no grupo, fique à vontade. E eu acredito que o grande erro do ser humano é o de já querer começar pronto. E não é assim que as coisas funcionam. Pode parecer bobeira, mas só 1 minutinho, mas só 6 minutinhos. Não é, gente. A vida tá aí para nos mostrar isso. Nós nascemos sem saber nem rolar. Aquele bebezinho duro assim. E com o tempo a gente aprende a rolar, depois a gente aprende a engatinhar, depois a gente aprende a ficar em pezinho com as mãos seguradas nos móveis. E aí depois que a gente aprende a andar realmente, e aí depois aprende a correr, e aí depois aprende a andar de bicicleta. Já pensou se um bebê falasse que não iria engatinhar porque o que ele queria mesmo era andar de bicicleta? Mas já que ele não pode andar de bicicleta, então eu não vou nem engatinhar. Ele nunca iria conseguir, porque se começa com pouco. E a mesma coisa é aqui. Ah, eu não vou começar não, porque é só 1 minutinho de cada coisa. Então, vocês nunca vão chegar a lugar nenhum se continuar com esse pensamento. Faça esse 1 minuto e aí, com o passar do tempo, vocês vão implementando, conseguindo encaixar mais tempo para exercer essas atividades na vida, na rotina de vocês. Com relação à leitura, é a mesma coisa. Por exemplo, você é uma pessoa que não lê nada. Se você fizer o compromisso de ler todas as manhãs a frase que eu envio no grupo da comunidade, você já vai estar lendo alguma coisa. E essa frase, na maioria das vezes, é retirada de um livro. Quando chegar no final do ano, quando chegar no final do mês, você já vai ter lido muita coisa. Você já vai ter absorvido conhecimento de muita coisa. E isso é melhor que nada. É esse o pensamento que vocês têm que ter. 10% de um pouco conhecimento é melhor do que nenhum conhecimento. Aqui na atividade física, isso é muito bom, porque eu tenho muito lugar de fala para falar com vocês, que é o que eu fiz na minha vida. Pular 1 minutinho de corda. Vocês vão ver. E um outro truque muito bom que até pouco tempo eu usava e que eu uso ainda quando eu tenho um dia muito corrido e não consigo fazer minha atividade física, é quando eu entro no banheiro para tomar banho, antes de tomar banho, fazer 10 sessões de agachamento, 10 de 3, que daria 30 agachamentos. Olha para você ver. Com 2 minutos, 1 minuto antes ali no banheiro, antes de entrar para o meu banho, eu consigo fazer. E é melhor que nada. E por incrível que pareça, no começo, quando eu comecei a fazer só isso,
Nos dias seguintes, as minhas pernas doíam, ou seja, o exercício estava dando resultado. Talvez não era o ideal dos meus sonhos, o que eu queria fazer, mas já era alguma coisa, já era melhor do que o sedentarismo que eu estava antes. Então, meninas, é isso. Se vocês realmente não têm tempo, façam esse milagre da manhã, essa utilização dos salvadores de forma express. Mas, se vocês têm sim algum tempo, mas só estão utilizando ele em um lugar errado, digamos assim, façam o sacrifício de remanejar esse tempo e conseguir aplicar para a prática dessas atividades